Olá pessoal, meu nome é Ângelo. Para quem não me conhece, né, e está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez, esse aqui é uma sequência, né, de vídeos aí de uma playlist onde eu estou abordando aí sobre conceitos básicos para análise de circuitos lineares. No caso aqui, eu estou iniciando por circuitos de corrente contínua. E hoje esse vídeo aqui eu vou falar sobre a propriedade da linearidade. Então, a propriedade da linearidade, né, no circuito, ela é composta, né, por duas outras propriedades, que é a da homogeneidade e da aditividade. A da homogeneidade, ela consiste no seguinte fato, né, tomando aqui como exemplo aí né, o comportamento, né, da tensão e da corrente sobre um resistor, que é um elemento tido como linear, né, além de existir outros como o indutor e o capacitor. Então eu vou aqui explorar um pouco mais essa propriedade da homogeneidade usando aí o elemento resistor, né? E quando se fala de resistor, nós associamos aí a lei de Ohm. Então, em cima da lei de Ohm, né, vamos também aí verificar essa propriedade, né, da homogeneidade, que consiste no seguinte fato: quando o sinal de entrada, né, ele tem uma relação linear com o sinal de saída, né, então dizemos aí que esse elemento, né, que está ali envolvido, ele é um elemento linear. Então, na lei de Ohm, vemos que temos aí a corrente, né, como uma variável, uma variável independente, né, e temos aqui a tensão como função dessa corrente que está sendo aplicada ao circuito. Então, o produto dessa corrente pela resistência, né, que é uma constante do sistema ali, do circuito analisado, se eu vario aqui a corrente, né, eu também vario aqui a minha tensão. A propriedade da homogeneidade, ela diz o seguinte, que se eu vario a minha corrente, né, numa variável k qualquer, né, uma constante k, eu vou ter também a minha tensão variando nessa mesma proporção. Ou seja, se eu dobrar aqui a minha corrente, a minha tensão também será dobrada. Ou seja, se eu multiplico aqui o meu sinal de entrada por uma constante k, eu vou ter a minha saída também multiplicada por essa mesma constante. Então, quando essa condição é satisfeita, então diz que esse elemento ele é um elemento linear, porque ele mantém essa relação entre entrada e saída de forma linear, ou seja, qualquer aumento ou redução, né, do sinal de entrada, isso reflete na saída na mesma proporção. Eu vou, então, para ficar um pouco, né, trazendo aí para a visão de circuito, né, então imagine assim, né, que temos aqui um circuito, né, ele pode ter aqui diversos arranjos, né, e aí eu tenho aqui a minha fonte de tensão como sinal de entrada e tenho aqui uma carga aqui que é a minha saída, né? Então, quando eu aplico aqui um sinal de entrada, obviamente eu quero obter aqui um sinal de saída, que pode ser corrente ou pode ser tensão. Da mesma forma, o sinal de entrada aqui pode ser tensão ou corrente, depende da forma que você está se analisando. Então, pela propriedade da homogeneidade, o que isso nos traz? O que isso nos mostra, né? Que, considerando aqui o meu VS aqui como referência, então se eu multiplico esse meu VS aqui por uma constante k qualquer, eu vou ter aqui a minha saída também multiplicada por essa mesma constante. Então, vamos supor que se eu aplico 10 volts aqui, né, o circuito, né, eu tenho um circuito e aqui eu tenho 10 volts, e aí quando eu tenho 10 volts, eu tenho aqui na minha saída 2 volts, né? Se eu aumentar a minha entrada aqui em 2 vezes, ou seja, se eu passar o VS a ser igual a 20, então pela propriedade da homogeneidade, e sendo o circuito linear, a tensão aqui na minha carga vai ser também multiplicada por 2. Então, se quando era 10 eu obtinha na minha saída 2 volts, e agora que eu passei a ter 20, então
aqui vai ter 4. Então é dessa forma que o circuito se comporta, né? O circuito linear se comporta. E baseando-se nessa propriedade, eu vou aqui fazer um exercício prático de aplicação dessa propriedade. Então eu tenho aqui um circuito, né? Um circuito muito simples, e aí se deseja aqui encontrar o valor da minha tensão V0, né? Considerando aí, né? Vamos supor que essa parte aqui que está aqui nesse retângulo, né? É o que estaria aqui dentro, né? E aqui eu tenho o meu V0. Então veja que o meu Vs é igual a 60 volts. Então essa aqui é a minha tensão original do circuito. Só que apesar de ter diversos métodos de poder calcular esse valor de tensão aqui nesse resistor, nós vamos aqui aplicar o método, né, utilizando aí como conceito teórico a propriedade da homogeneidade. Então, se quando eu aplico uma tensão Vs aqui, eu tenho um valor correspondente a V0, então se eu fizer o contrário, ou seja, se eu definir um valor aqui, né, de tensão qualquer, que não é o real, mas um valor qualquer de tensão aqui, e fizer o cálculo ao contrário, ou seja, se eu aplicar uma tensão V0 aqui de referência, eu vou ter um Vs correspondente. Então, baseando-se nisso, eu vou definir aí a relação que existe entre a minha entrada e a saída. Então, de forma conveniente, né, eu vou optar aqui por aplicar aqui uma tensão de referência igual a 8 volts. Então, aplicando aí uma tensão de 8 volts, né, embora aqui eu já tinha falado, né, então eu vou aplicar uma tensão de 8 volts e aí o meu circuito vai ficar dessa forma. Então, esse valor que eu apliquei, ele é arbitrário, podia ser qualquer outro, mas eu preferi 8 volts porque aqui vai me dar um valor mais fácil de se calcular. Então, aplicando 8 volts aqui no meu resistor, eu vou ter 1 ampere aqui. Se eu tenho 8 volts em cima desse resistor de 10 ohms, eu vou ter 0,8 ampere. Aplicando aí a equação dos nós, né, a lei dos nós, então se aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 1 e aqui eu vou ter uma corrente chegando no nó, então eu vou ter o somatório dessas duas correntes. Então nesse resistor aqui eu tenho 1,8 amperes. Então se eu tenho 8 volts aqui, a minha tensão Vs, né, de referência vai ser quanto? Então eu tenho 8 mais essa queda de tensão aqui, que é 12 vezes 1,8, é igual ao que está aqui. Então, para uma tensão na saída de 8 volts, eu precisaria aplicar na entrada 29,6 volts, né? Então, com esses dois dados, eu tenho aí um parâmetro de referência, né, para poder saber o valor real da tensão no V0 quando o Vs for igual a 60 volts, que é a tensão original do circuito. Então temos aqui o seguinte. Então, baseando-se aí na propriedade aí da homogeneidade, né, em que a tensão de entrada e a tensão de saída ela se relacionam, né, ou seja, de forma linear, né. Então, se para uma tensão Vs de 29,6 volts, né, eu tenho um V0 igual a 8 volts, então quanto que vai ser o meu V0 se a minha tensão Vs for de 60 volts? Então observa que 60 volts equivale, né, a uma constante K multiplicando o meu Vs de referência, ou seja, 60 volts é 29,6 vezes alguma coisa, né, ou seja, vezes um valor K. Então eu tenho que descobrir quanto que é essa constante, né, esse fator multiplicador. Então como é que se calcula essa constante? Então eu pego o meu valor real, que é o 60 volts, que é o valor do circuito original, e divido pelo meu valor de referência, que foi aquele valor encontrado usando aí o conceito, né, de propriedade de homogeneidade. Então temos aí um valor K de aproximadamente 2,02. Esse valor é um valor adimensional, não tem unidade de medida, né, uma constante qualquer. E agora, como eu sei que esse valor K é igual a 2,02, então se eu estou aumentando, né,
se eu estou multiplicando a minha saída por 2,02 na entrada, obviamente a minha saída vai também ser multiplicada por esse mesmo valor. Então o meu V0 real, né, do circuito vai ser um K vezes o meu valor de referência de V0, que foi o valor que eu atribuí inicialmente, que eu atribuí 8 volts. Podia ser qualquer outro valor, mas eu atribuí 8 volts. Então o meu valor K vezes 8 vai dar 16,2 volts. Então quando eu aplico 60 volts, eu tenho 16,2 volts lá na minha saída, lá sobre aquele resistor de 8 ohms. Então essa aqui é a aplicação conceitual, né, da propriedade da homogeneidade. E aí, só para, né, ficar mais claro aí o entendimento, né, então tá aqui, né, isso aqui foi um circuito, isso foi uma simulação, né, isso aqui é uma tela printada da simulação. Então eu aplico 60 volts aqui, eu tenho um valor correspondente aqui. Só para melhorar o entendimento, eu vou fazer mais uma simulação para ficar mais clara aí essa relação aí de entrada e saída do circuito. Então eu tenho aqui um circuito, aquele mesmo circuito, né, só que eu estou num simulador. Então eu vou fazer algumas relações aqui só para que fique um pouco, né, fique mais fixado aí esse conceito aí da propriedade da homogeneidade. Então veja, eu vou tomando aqui como referência, né, esses valores de tensão, né, veja que quando eu aplico 60 volts eu tenho 16,22 volts aproximadamente aqui na minha saída. Se eu reduzo, né, essa minha tensão de entrada em 3, né, em 1/3, então eu vou ter 20 volts aqui. Obviamente, se eu tenho 20 volts reduzido aqui, eu vou ter uma redução de 1/3 também. Então se era 16,22, eu vou ter algo aí próximo de 5,4 volts, né, na minha saída. Então olha só, veja que eu reduzi em 1/3 a minha entrada, né? Eu também reduzi aqui de forma proporcional a mesma constante, né? Então fica aqui claro que um circuito linear ele tem essa relação entre o seu sinal de entrada com o seu sinal de saída, e eles se relaciona de forma linear, ou seja, na mesma proporção que eu aumento a entrada, eu também aumento a saída. Então essa aqui é o conceito básico aí sobre essa propriedade de linearidade, né? É uma delas, né? Existe uma outra que é da aditividade, né, que eu vou falar posteriormente. Então nesse caso aqui fica aqui esse vídeo, né, esse circuito aqui para entender essa parte aí da propriedade da homogeneidade. Eu vou agora falar sobre a propriedade da aditividade. Então, na propriedade da aditividade, nós temos o seguinte conceito, né? Vamos imaginar que temos aí um circuito sendo alimentado por duas ou mais fontes. Nesse exemplo aqui eu vou me ater apenas a dois sinais de entrada, ou seja, duas fontes na entrada. Então o que a propriedade da aditividade ela nos sugere? Ela diz o seguinte, que o somatório, né, ou seja, a resposta para a soma dos sinais de entrada, ela deve ser igual à soma das suas respostas individualmente, né? Ou seja, se eu tenho dois sinais de entrada, eu tenho que conhecer qual é a contribuição, né, para minha saída referente a cada fonte individualmente, e o resultado final será a soma dessas contribuições. É isso que o problema quer dizer. Então eu tenho aqui um outro exemplo, né? Imagina aqui, né, o circuito linear, né, muito parecido ao que nós apresentamos anteriormente. E eu tenho aqui dois sinais de entrada. Poderia ser aqui uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, ou duas fontes de corrente, mas eu optei aqui por ser duas fontes de tensão. Então o problema diz o seguinte, que o resultado aqui da minha tensão na saída será igual, né, à soma das contribuições, né, separadamente das tensões aplicadas na entrada. Então
eu vou ter uma contribuição aqui para V0 relativa aqui à fonte VS1, e eu vou ter também um valor V0 aqui relativo à minha fonte VS2. Então, para que a aditividade, para que o circuito seja linear, ela tem que satisfazer isso. Então o resultado aqui tem que ser a soma dessas duas contribuições separadamente, ou seja, eu tenho que analisar uma a uma, né? A quantidade de fontes que tivesse, eu teria que analisar cada uma individualmente e saber o valor que cada uma estaria contribuindo para a minha saída, né? Então eu também fiz aqui um circuito, né, para representar esse entendimento, e eu quero saber aqui o valor da minha tensão V0, né, quando eu aplico aqui os sinais dessas duas fontes, né. Então nesse caso aqui temos aí esse conceito, né. Então eu tenho que, para que eu possa saber quanto é a contribuição de cada uma das fontes, eu tenho que analisar uma por vez. E como é que é feito isso? No caso de fontes de tensões, né, se eu tenho mais de uma fonte, então eu deixo uma ativa e atribuo o valor zero para a outra. Então, como é que eu atribuo um valor zero para uma fonte de tensão? Aquela fonte que não é a minha fonte que eu vou estar analisando a sua contribuição, eu retiro ela do circuito, e no local onde ela estava conectada eu coloco ali um curto-circuito, que vai representar ali um potencial zero. Então, seguindo dessa forma, né, o que temos aqui? Então, analisando primeiro a fonte VS1, então eu vou aqui considerar VS2 igual a zero. Então, se eu tenho aqui, eu vou analisar a VS1, então eu vou retirar a fonte aqui, eu tenho que atribuir zero para ela. Então, o que seria o zero aqui nesses terminais da fonte? É eu tirar essa fonte desse ramo e inserir aqui um curto, né, jampear esse ponto. Se fosse uma fonte de corrente, eu estaria tirando a fonte do local e deixando aqui aberto, ou seja, não teria corrente aqui, a corrente aqui seria zero. Mas como é uma fonte de tensão, como eu quero que a tensão aqui seja zero, então eu tenho que aplicar aqui um curto. Então eu tiro a fonte do ramo e aplico o curto aqui. E aí analiso o circuito, né? Então não é o objetivo aqui analisar nesse momento, né, fazer os cálculos, né, da contribuição dessa fonte, porque eu vou estar falando sobre isso nos próximos vídeos aí, onde eu vou estar falando sobre superposição. Na superposição é aplicado aí esse conceito na verdade é explorado essa propriedade da aditividade. E aí eu vou estar mostrando com mais detalhes como se obtém aí as contribuições de cada fonte do circuito. Mas nesse aqui, como eu estou falando só apenas da parte conceitual da propriedade, então eu não vou entrar aí na parte dos cálculos. Então, seguindo aí o raciocínio, então quando eu analiso aqui a minha fonte VS1 e zero minha fonte VS2, eu tenho uma contribuição, né, referente à minha fonte 1 de 7,09 volts lá na saída. E aí, fazendo aplicando o mesmo procedimento anteriormente feito na fonte VS2, eu vou analisar agora, né, a contribuição de VS2 na minha saída. Então eu zero a minha entrada VS1. E aí a contribuição, né, de tensão na minha saída decorrente aí da minha tensão de entrada VS2 é de 1,57 volts. Como a propriedade da atividade diz que a soma das respostas, né, dos sinais de entrada, ele tem que ser igual à soma das contribuições separadamente, né, de cada uma das fontes. Então a resposta, né, a soma, né, ou seja,
a contribuição de cada uma, a soma delas vai resultar no meu sinal de entrada, vai resultar no meu sinal de saída, que é o que eu desejo. Então, o que eu estou desejando é V0. Então, V0 vai ser a contribuição da fonte VS1, né? Então, ou seja, para VS1 ela contribui com uma tensão V01 de 7,9 volts. Então, V0 vai ser V01, que é 7,09 volts, mais a contribuição, né, V02, que VS2 contribui com uma tensão na saída, né, V02 de 1,7 volts. O resultado disso vai dar um V0 de 8,6 volts. Então, aqui fica satisfeito, né, a condição que é dada pela propriedade, ou seja, a minha tensão na saída, né, quando o circuito é alimentado por mais de uma fonte, será o resultado da soma das suas contribuições individualmente, né? Então, né, para efeito aí de fixação, né, do entendimento, aqui foi uma simulação feita. Então, quando eu aplico, né, só para conferir o que foi calculado, né, então, quando eu aplico, né, os meus dois sinais de entrada, o meu sinal de saída, né, a minha tensão de saída, a minha resposta, dá 8,66 volts. Essa resposta ela é composta pela soma das contribuições individuais de cada fonte aí aplicada à entrada, né? Aqui tem duas, mas poderia ter mais. Só para fixar, né, eu vou mostrar também aí uma aplicação através do simulador para vocês. Então aqui eu tenho o simulador, né, o circuito que nós apresentamos lá no slide. Veja que estou aplicando aqui, né, as duas tensões, e aqui eu tenho, né, a minha saída. Só para ficar claro aí o que foi feito, né, como foi obtido aí através de cálculo se obtém as contribuições, mas como aqui é um simulador, eu vou mostrar como se procede, né? Então, se eu estou analisando a contribuição por parte da minha fonte VS1, então eu tenho que zerar a minha fonte VS2. Então, como eu faço isso? Eu vou tirar ela do circuito e vou aplicar aqui um curto. E aí eu vou verificar qual o valor da minha tensão lá. Então, ó, quando eu aplico, estou zerando aqui, ó, minha fonte VS2, estou analisando a contribuições por parte da minha tensão de entrada VS1, e aí eu tenho como uma primeira contribuição dela de 7,09 volts. Então, eu botei aqui só para registrar. Agora eu vou analisar a contribuição da minha fonte VS2. Então eu tenho que zerar a minha fonte VS1 para analisar qual é o valor da contribuição dela. Então, voltando aqui o circuito, agora eu vou zerar aqui a minha fonte VS1. Então, tenho aqui, né, zerando aqui a minha fonte VS1, estou analisando a contribuição da minha fonte VS2 e aí eu tenho 1,57. E o somatório dessas duas contribuições resulta aí no valor total, que é o que nós apresentamos lá no slide, que é de 8,66 volts. Então, tá aí essas duas propriedades, né, que compõem a propriedade da linearidade, né? Então, um circuito é dito como linear, né, ou um elemento é dito como linear quando a relação causa e efeito aplicada a ele resulta numa relação linear. Então, o resistor é um elemento linear, assim como o indutor e assim como o capacitor. Embora aqui não estamos tratando aqui de sinais alternados, mas uma característica também, né, nessa questão da linearidade, que num circuito onde tem componente linear, a frequência, né, o tipo de sinal de entrada é igual ao tipo de sinal na saída. Ou seja, se eu aplico na entrada um sinal contínuo, na saída eu vou ter ali um sinal contínuo. Ou seja, no circuito linear a resposta, né, o tipo de resposta é igual ao tipo de entrada.
Se eu aplico um sinal senoidal, a minha resposta vai me dar ali um sinal senoidal. Se eu aplico o sinal quadrado, né, eu vou ter uma saída com sinal quadrado. E uma outra questão é que a frequência de entrada será igual à frequência de saída, não haverá ali diferença de sinal de frequência, né? Então isso aí é um outro dado também, uma outra característica de um circuito linear, ok? Então, né, se vocês gostaram do vídeo, comentem, compartilhem, né, com seus colegas nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Ajuda o canal, a divulgação do canal. E caso ficou alguma dúvida ou não ficou claro algum entendimento, deixe aí nos comentários. Alguns cálculos aqui eu não envolvi porque não é o objetivo desse vídeo, né? Lembrando que esse método, né, utilizado aqui, né, como foi visto lá da propriedade da linearidade, onde eu apliquei um sinal, né, qualquer na saída para saber qual era o meu sinal de referência, dependendo do circuito, isso não é uma metodologia prática de se fazer, né? Se o circuito for um circuito muito complexo, né, a topologia dele for um tanto complexa, fazer esse tipo de usar essa técnica, né, pode não ser tão viável. Então aí requer aí usar os outros métodos, né, que é a lei de Kirchhoff, Prave-Malles ou Ploss-Nós. Mas com um circuito mais simples, né, é possível fazer dessa forma, né? A ideia aqui é mais mostrar, né, essa relação que existe entre o sinal de a relação, né, entre tensão e corrente, né, em um elemento linear, um circuito composto por elementos lineares, né? Então, tá aí. Deixe aí os seus comentários e até uma próxima.